Não é nada fácil passar pela adolescência, mas será que a gente consegue aprender alguma coisa com eles? Fica aí que eu já te conto. Salve, salve leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao canal Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Hoje nós vamos falar sobre um livro publicado em 1951, chamado O Apanhador no Campo de Centeio. É um clássico da literatura mundial e Salinger soube expressar bem a angústia adolescente, principalmente nesse pós-guerra. É um livro que vende bem até hoje. É considerado o livro predileto de serial killers, muito associado à imagem de Mark Chapman, o covarde assassino de John Lennon nos anos 80. Jerome Davis Salinger nasceu em Manhattan, Nova York, em 1919. Ele esteve na Segunda Guerra e quando ele volta, ele começa a escrever contos. O seu primeiro livro de ficção é justamente O Apanhador no Campo de Centeio, que foi um sucesso imediato. Da mesma forma que outros autores da década de 50, como por exemplo Jack Kerouac, o escritor não lidou nada bem com o sucesso e teve que se isolar, e ficou recluso até quando morreu, em 2010. A história se passa em Pensey Prep, que é um internato para meninos, na cidade de Argentstown, na Filadélfia. Holden Caulfield é o personagem principal dessa história. Ele também é o narrador. Ele conta a história de um episódio que aconteceu um ano antes, no Natal. Então quer dizer, o livro começa do fim. O episódio começa com Holden voltando de uma viagem que fez com seus amigos para Nova York. Ele era responsável da equipe de esgrima do seu colégio e tinha, infelizmente, esquecido todo o equipamento no metrô indo para um evento. Não preciso nem dizer que todo mundo ficou muito puto com ele. Ele também estava para ser expulso da escola. Ele não ia muito bem nas matérias e de 5 matérias ele foi reprovado em 4. A única que ele passou foi em inglês, e já era o terceiro colégio que ele estudava. Ele decide então despedir dos seus professores, dos seus amigos, poucos amigos. O plano era passar 2 dias sozinho em Nova York antes de voltar para sua casa, também em Nova York. O primeiro que ele se despede é o professor de história chamado Spencer. Spencer tenta fazer ele de qualquer jeito mudar de ideia. Tenta explicar para Holden que a vida é um jogo e você precisa jogar de acordo com as regras. Enquanto o professor estava falando, dando sermão nele, ele começa a viajar na própria cabeça. E é um pensamento que é muito recorrente o livro todo. No inverno de Central Park, tem um laguinho onde tem uns patos. Ele queria saber o que era feito com esses patos no inverno, porque o lago ficava congelado. Será que esses patos voavam? Será que vinha uma empresa, pegava eles e colocava em outro lago? Esse questionamento aparece em outros autores, como por exemplo Hemingway, no livro O Velho e o Mar. Vou deixar aqui o link na descrição. Só que lá Hemingway falava sobre andorinhas e falcões. Eles se despedem e Holden volta para o dormitório. Conhecemos então 2 amigos de Holden. Um é o Ackley, que é um garoto cheio de espinhas e com o dente tudo podre, e o outro é o Stradlater, que faz muito sucesso com as meninas. Stradlater pede para Holden fazer uma redação descritiva. Lembrando que o Holden já está saindo da escola. Stradlater vai ter um encontro com uma menina chamada Jane Gallagher e por coincidência o Holden a conhece. Então Holden aceita fazer a redação para Stradlater. Holden faz uma redação inspirada no seu irmão mais novo, Ellie, de quem ele gostava muito e morreu muito cedo. Ellie tinha uma luva de beisebol onde tinham entre os dedos poemas que ele ficava lendo enquanto não jogava. Stradlater volta do encontro e não gosta nada de ter uma redação sobre uma luva de beisebol, e ele acaba rasgando em pedaços. Holden tenta conversar com Stradlater sobre como foi o encontro com a menina e acaba não dando muitas informações. Holden fica com muitos ciúmes, então tenta bater em Stradlater, que é bem maior que ele. No final ele acaba apanhando. Ele decide então que é a hora de cair fora do colégio. Ele pega um trem com destino a Nova York e por coincidência acaba encontrando a mãe de um amigo, que era um bully, um valentão do colégio. E ele mesmo fala, o Holden, que ele é um mentiroso quanto mais, que ele mente muito. Então ele fala para a mãe do menino que o menino é muito bom, que ele é muito altruísta, e no final ele ainda tem coragem de chamar a mãe do amigo para tomar um drink. E isso que ele tinha 16 anos. E ela, é claro, não vai. Ele chega em Nova York, pega um táxi e vai para o Edmond Hotel. E depois, logo em seguida, ele já vai para o Lavender Club, que é um bar. Ele chega lá, conhece umas 3 mulheres, mais ou menos de 35 anos de idade. Ele até consegue dançar com elas,
mas nenhuma delas dá bola para ele, porque ele é um menino de 16 anos. Elas estão muito mais interessadas em ver se tem alguma celebridade ali por perto. E o Holden odeia cinema. E logo o Holden vai embora, tendo que pagar a conta das 3. Holden vai embora e pega um táxi. Vale ressaltar que toda vez que o Holden pega um táxi, ele faz aquele questionamento pro taxista. O que acontece com os patos do lago do Central Park no inverno. E normalmente ninguém dá bola para ele, até ri da cara dele. Só que ele pega esse taxista e fica muito puto. Ele pergunta se Holden tá tirando com a cara dele. E no final ele ainda fala o seguinte: eu não quero saber sobre os patos. Já pensou o que acontece com os peixes? O que acontece com os peixes do lago no Central Park? Então aí já deixa outro pensamento o Holden ficar encucado. Holden chega então ao bar Ernie's. Um outro parênteses aqui que é importante fazer é que tem uma coisa que o Holden odeia, além das muitas coisas que ele odeia, mas essa ele odeia mais que a falsidade, né? Ele usa muito a palavra fajuto. Hoje em dia seria mais traduzido para o fake. Então, por exemplo, ele ficava muito puto quando tinha um diretor de uma outra escola que ele estudava, e esse diretor dava muito mais atenção para os filhos de pais ricos. E esse Ernie, no lugar que ele estava, tinha um pianista muito legal chamado Ernie, só que ele era um músico assim, que ele demonstrava uma certa humildade, só que ele não era nada disso. Ele era só humilde no palco, fazendo um tipo. E isso deixava o Holden puto. E aí ele chega no bar, começa a colocar muito defeito, fala que tá cheio de panacas lá. Aí de um lado tem um casal onde o cara fala um assunto nada a ver, muito chato, e a menina tem que fingir que tá interessada só porque o cara é bonitão. E do outro tem um outro casal que eles estão falando de um tema sério, suicídio, danos a amassos. E depois, coincidentemente, acaba chegando a namorada do irmão mais velho de Holden, e ela tá acompanhada, e ela começa aquele papinho bem superficial, e é demais pro Holden, aí ele já quer ir embora. Ele vai pro hotel onde ele estava hospedado. E chegando lá, um dos funcionários do hotel, que também era cafetão, acaba perguntando para ele se ele não queria uma menina para passar a noite. E ele diz que é $5. Holden aceita e acaba indo pro seu quarto. Passa um tempinho, a menina chega, bate na porta dele e entra. Só que Holden não faz nada, ele quer mais ficar conversando com a menina. Quando ela estava indo embora, ele paga o dinheiro certinho para ela. Só que ela fala que é o dobro, querendo dar um golpe nele. Ele não aceita, bate o pé e fala não, é isso e pronto. Ela vai embora. Passa um tempo, volta ela e o cafetão, cobrando aquele dinheiro. Holden se mantém firme, até que chega uma hora que começa a intimidar ele. A mulher aproveita um vacilo, acaba pegando o dinheiro e o cara ainda bate nele. E nessa ele já tá chorando, muito irritado. No outro dia ele acorda um pouco mais calmo e ele combina de encontrar uma menina que ele conhecia chamada Sally. Ele sai para tomar café, acaba encontrando 2 freiras, paga a conta delas. Depois ele vai na Broadway comprar ingressos para o teatro à noite e ele acha tudo lá muito fake. E ele acaba passando no museu onde ele achou que estava a irmãzinha dele, Phoebe, mas ela não estava. Então Holden vai e se encontra com Sally. É muito engraçado que até o momento ele não tinha falado nada sobre ela, mas de repente ele quer casar com ela, ele até fala eu te amo em determinado momento. Eles vão então ao teatro, mas não dá muito certo, porque o Holden fica ciumento quando ela vai conversar com um menino que ela conhece, e eles acabam indo para o rink de patinação. Lá ele fala que lá no colégio onde ele estuda só tem gente fake, e dessa ideia que ele tem de ir fugido pro Colorado. A Sally obviamente fica muito assustada com isso. Aí ele fala para ela que ela é um pé no saco. E ela fica muito triste, nervosa, e ele acaba indo embora. Ele vai assistir um filme e depois combina de encontrar com um amigo, chamado Carl Lucy. Holden tenta se abrir com o amigo. Ele acaba falando para Holden procurar um psiquiatra. Holden então tenta ir para casa, mas sem que os pais saibam. A esperança dele é que os pais tinham saído. E de fato, ele chega lá, os pais não estão. Só tá a irmãzinha dele, Phoebe, que ele adora ela, gosta muito. E ela gosta muito dele também. Eles conversam e aí que a gente fica sabendo por que o livro tem esse nome, O Apanhador no Campo de Centeio. O sonho de Holden era ser um adulto, num lugar que era como se fosse um precipício, onde tinha várias crianças. O trabalho dele é impedir que essas crianças caiam. Então ele é o apanhador no campo de centeio. Holden acaba falando para a irmã que ele quer fugir e até tem uma cena muito bonita, onde ela dá o dinheirinho dela que ela tinha ganho no Natal para ajudar ele. Ele fica um tempo lá e depois vai embora. Holden então vai se encontrar com um professor de inglês que ele teve em outra escola. O professor recebe Holden,
ouve bastante o que ele tem a dizer, é um dos poucos que realmente ouve o que ele tem a dizer, dá uns conselhos muito legais, entre eles que já houve outras pessoas muito parecidas com o Holden antigamente. Ele falou que se o Holden conseguisse canalizar essa aversão que ele tem para a sociedade numa arte, ele ia se dar muito bem. O professor convida então Holden para ficar na casa dele e da esposa. No meio da noite, uma situação bizarra. Holden acorda e o professor está fazendo carinho nos cabelos dele. Ele então vai dormir numa estação de trem. No outro dia ele tenta encontrar a irmã. Ele vai para o museu e chegando lá tem umas paredes pichadas, escrito assim, foda-se. E ele tenta, de qualquer custo, tentar limpar aquilo, porque ele não queria deixar a irmã dele nunca ver aquilo. Então quer dizer, mostra o nível de cuidado que ele tem com a irmã. Não só com a irmã, mas com outras crianças também. Ele não queria que ninguém visse aquelas pichações de foda-se. Ele acaba encontrando a irmã e a irmã tá com uma mala enorme, até engraçado. E ele pergunta, o que você está fazendo com essa mala, Phoebe? E ela falou, eu vou com você. Então eles decidem ir para um zoológico e depois para um carrossel. O livro volta então para o presente e a gente não sabe aonde que o Holden está. Será que ele está no hospital? Será que é um manicômio? O que a gente sabe é que ele está num lugar para se tratar. E ele termina dizendo que sente muita saudade de todas essas pessoas que ele falou no livro. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro muito interessante. Por trás de uma história adolescente, tem todo um questionamento sobre a vida. Tem uma busca de sentido da vida em um mundo louco. Holden tinha tudo para ser igual aos amigos dele. Era rico, estudava numa escola boa. De alguma forma, todo esse ambiente fajuto, fake, fez com que ele não desejasse mais aquilo. Então é uma crítica antimaterialista muito comum desses livros da década de 50. Holden acabou caindo numa espiral de desencantamento com o mundo que pode ter começado com a morte prematura do irmão. Fato é que ele começa a brigar com todo mundo, seja com amigos, com a namorada, com os pais, e acaba sozinho nas ruas de Nova York. Sua saúde mental também é muito fragilizada. Algumas pessoas que passam nesse livro o aconselham a procurar ajuda médica. Se ele conseguisse canalizar essa aversão pela sociedade na arte, ele se daria muito bem, mas ele acaba no hospital ou no manicômio. Para onde vão os patos do lago congelado do Central Park? Será que eles conseguem achar seu caminho pelos arranha-céus de Nova York? Ou fortes são os peixes que têm que morar no lago congelado? E aí, curtiu a resenha? Já leu O Apanhador no Campo de Centeio? Curtiu? Quer indicar algum outro livro? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. Até a próxima!